A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, meus queridos irmãos. Hoje eu trago para você uma mensagem de Deus falando a respeito da forma de você se dirigir a Deus. Há sempre uma questão em muitas pessoas: de que maneira eu devo me dirigir a Deus em oração? Eu posso pedir a Ele qualquer coisa? Se eu pedir a Ele qualquer coisa, Ele fará por mim? Vamos examinar a Escritura e ver o que a Palavra de Deus nos orienta. Quando nós abrimos aqui a nossa Bíblia, na primeira carta que escreveu o apóstolo João, capítulo 5, verso 14, ouça o que a Palavra de Deus diz. Esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa, segundo sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Veja que ponto importante. Aqui a palavra de Deus começa trazendo para nós uma reflexão de que nós precisamos orar a Deus, nós precisamos nos dirigir a Deus em conformidade com a vontade de Deus. Veja que aqui a palavra diz: esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Veja que aquele que ora a Deus, que se dirige a Deus em conformidade com a vontade de Deus, esse tem certeza que será atendido em sua petição. Mas veja que se a pessoa se dirige a Deus de uma forma a pedir qualquer coisa, ele não será atendido. E é isso que a palavra de Deus, ela nos diz aqui na carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, verso 3, que diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Veja porque muitas das vezes a pessoa pede a Deus e não é atendido. E qual é o motivo? É porque Deus não ouviu? É porque Deus rejeitou a pessoa? Não, é porque a pessoa pediu mal. É porque a pessoa, ela se dirigiu a Deus de uma forma a colocar as suas vaidades diante de Deus, como se Deus fosse suprir os seus caprichos. E não é assim. Todo aquele que ora a Deus precisa orar segundo a vontade de Deus. Quando você ora a oração do Pai Nosso, que se encontra no Evangelho de Mateus capítulo 6, você vê que ali a palavra diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E esta é uma oração que o próprio Cristo nos ensinou. Então, irmãos, quando orarmos, devemos ter essa confiança de pedir ao Senhor: Senhor, seja feita a tua vontade. Quando pedirmos ao Senhor, nós precisamos pedir ao Senhor que seja feita a vontade dEle, porque a vontade dEle é o melhor para nós. E quando nós avaliamos, aqui examinamos ainda o texto no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 13, veja o que a palavra diz, o próprio Cristo dizendo: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aleluia. Veja, meus amados irmãos, que palavra que Deus está trazendo para a nossa reflexão, para o nosso crescimento espiritual. O Senhor Jesus está dizendo: tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome eu farei. Mas veja que ele diz no verso 15, João 14, verso 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então observe que está presa uma condição. Você pode orar ao Senhor e pedir a Ele segundo a vontade dEle. Agora tenha algo em mente: Deus sabe das suas necessidades antes mesmo
antes mesmo de você pedir a Ele? Então, por que você vai agir como alguém que não conhece a Deus e ficar com vãs repetições? Vá direto ao ponto, ore a Deus, fale com Ele da sua necessidade, fale segundo a vontade de Deus, peça ao Senhor: Senhor, seja feita a tua vontade em minha vida. E então você, com esta confiança, você pode ter a certeza que você alcançará as suas petições, porque você, como um filho obediente, está colocando nas mãos do Pai, sabendo que o Pai, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Amém, meus amados? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.